Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui a aula, a gente estava vendo teoria da probabilidade, né? A gente viu teoria dos conjuntos, união, interseção. E a gente vai fazer um exemplozinho agora, no caso de um problema de fornecimento de água, certo? Deixa eu botar a tela cheia aqui para eu conseguir. Então, a gente tem duas fontes de água, a fonte A, a B, aqui, certo? Aí eu tenho essa primeira tubulação aqui 1, e a tubulação 2, que leva a uma estação. Essa estação tem outra tubulação que leva para a cidade C, depois tem outra tubulação 4, para a cidade D, certo? A gente vai considerar aqui que existe uma probabilidade de falha de cada tubulação dessa, certo? Cada nó específico, a gente vai desconsiderar a falha, considerar só que existe uma falha nessa tubulação aqui, ela falhar, certo? Então, são 4 possíveis falhas, certo? Individuais. E cada tubulação, 1, 2, 3 e 4, são 4 tubulações. E a gente vai considerar que todas as probabilidades de falha, né? A gente vai chamar de um evento, certo? Quando ocorrer a falha, esse evento tem uma probabilidade de 10% de ocorrer, certo? Imagina que você tem um período de 50 anos, que foi dimensionado, certo? Essa tubulação, e tem a probabilidade de 10% de falhar nesses 50 anos, cada tubulação dessa, beleza? Nesses 50 anos, nesse período, né? Qual a probabilidade de falha, né? Ou seja, de não chegar água na cidade C? Essa é a primeira pergunta. A segunda é a probabilidade de falha na cidade D. Intuitivamente dá para ver que se não chegar água na cidade C, certo? Não vai chegar na D também. Mas se a tubulação 4 falhar, vai chegar na C e não vai chegar na D. Então, a probabilidade de falhar na D é maior que a probabilidade de C mais a 4. Enfim, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, uma maneira, né, é ver todas as possibilidades de falha de não chegar água em C. E ver qual é a probabilidade dessas coisas ocorrerem, certo? Então, como é que pode falhar, não chegar água em si, certo? Essa é uma coisa importante, né? Cada fonte dessa, independente, ela tem capacidade de abastecer as duas cidades, certo? Ou seja, se falhar só a tubulação 1, não tem problema, que a tubulação 2, ela dá conta, certo? Essa fonte B dá conta de abastecer C e D. O inverso também, né? Se falhar 2, a fonte A tem condições de abastecer as duas cidades também. Então, para não chegar água em C, ou falhou a tubulação 3, que se ela falhar, não vai chegar em C, certo? Ou falhou 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, a gente pode escrever isso assim, ó. A probabilidade de falha em C, ela é o evento 1 e 2 ocorrerem, ou o evento 3 ocorrer. A gente vai ver como é que escreve isso automaticamente, certo? E para a cidade D, né, a gente pode dizer direto que a probabilidade de falha em D vai ser a falha em C ou 4. A falha é o evento 4, que é falhar a tubulação 4. E quem é a falha em C é essa mesma de cima, certo? Esse tudinho, ou 4. A gente vai ver que ou a gente soma, né? Porque é uma união, né? Dos eventos. E o I, a gente pega a interseção. E a interseção a gente multiplica. Mas primeiro a gente vai fazer de forma mais intuitiva, vendo todas as possíveis falhas que possam ocorrer. E a não falha, certo? Tem a probabilidade também de nada falhar. E vai ver
todos esses casos possíveis, onde falha em C e ver a probabilidade, certo? Então, vamos lá. Probabilidade de falha em C, certo? A gente tem aqui, ó, as tubulações, 1, 2, 3 e 4. A gente tem aqui os eventos possíveis. Aqui a gente não está interessado em 4, porque a gente só quer a falha em C, certo? Então, a gente vai ver todos os possíveis condições que falhem em C. Primeira condição, qual é? Falhar os três. Se falhar os três ao mesmo tempo, não vai chegar água em C. Qual a probabilidade disso ocorrer? É falhar a primeira, falhar a segunda e falhar a terceira. Como é tudo 10%, é 10%, vezes 10% dá 1%, 10% de 1%, 0,1%. A segunda possibilidade é falhar 1 e 2 e 3 está ok. Falhar 1 e 2 e a 3 está ok. Qual é a probabilidade disso? A probabilidade da primeira falhar é 10%, da segunda 10%, aí isso dá. Como é que eu estou colocando casos específicos, certo? Ou seja, ocorreu isso e isso e isso ao mesmo tempo. Ocorreu isso e isso e isso ao mesmo tempo. Então, tudo aqui é multiplicando, ok? Então, falhou isso e isso. É 10% vezes 10% dá 1%. E a probabilidade de estar ok, né? É o complemento, né? Da falha, que é 10%. Então, é 90% de chance de estar ok. 3. Então, qual é a probabilidade disso? É 90% vezes 1% dá 0,9%. Depois eu tenho a possibilidade do 3 falhar, certo? O 3 falhando não vai chegar água em C. Quais são as possibilidades do 3? Aí, todas as combinações de 1 e 2 possíveis a gente tem que considerar. Então, a gente já considerou aqui, ó, a 1 e 2 falhar, e 3 falhar também. E tem esses três últimos casos também. O 3 falha, certo? Então não chega em C. E tem as outras combinações de 1 e 2. Pode ser que 1 falhe e 2 esteja ok. Pode ser que 1 esteja ok e 2 falhe. Pode ser que os dois estejam ok, certo? Mesmo assim falhar. Lógico que essa última probabilidade é a maior, certo? Dos dois estar ok e falhar o terceiro. Aí cada um desses a gente pega aqui, ó, 10%, 90%, 10%. Aí dá 0,9. Aqui é a mesma coisa, 0,9. Aqui, ó, é 90% vezes 90%, dá 81%, vezes 10%, que é a falha, 8,1%. Aí depois a gente soma todas essas possibilidades, porque para falhar, ou aconteceu isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Então, quando são ou, é uma união, certo? Dos eventos, e aí a gente soma. A gente pode somar quando é ou, quando não tem interseção, certo? Então, esses eventos aqui não tem interseção, ou seja, não pode acontecer essas duas ao mesmo tempo. Cada evento desse, né, de acontecer esse conjunto de coisas aqui, eles são, independentes, né? Esse conjunto não tem independência com esse conjunto aqui. Vai ver depois disso. Certo? Então a gente vê todas as possibilidades, calcula a probabilidade de cada uma delas e soma. Daqui é 10,9%. Geralmente quando a gente tem uma probabilidade de falha pequena, certo? O que a gente pode fazer é ver, digamos assim, a aproximação, né? Seria ver o caso, os casos mais prováveis. Então, o caso mais provável, primeiro, é falhar isso aqui, que é a probabilidade de 10%, e a outra é falhar esses dois ao mesmo tempo, que é a probabilidade de 1%. Aí daria 11%, entendeu? Você só soma as probabilidades da falha individuais. Mas é uma aproximação que nem sempre dá muito certo. Então, a probabilidade ela pode ser vista como uma frequência de alguma coisa ocorrer. No caso ali, o que significa essa probabilidade de falha de 10% de cada trecho? Significa que, nesses 50 anos, né, que eu falei assim, por exemplo, no período de projeto. Quer dizer que se eu tivesse
100 tubulações, eu tenho a probabilidade, na média, 10 falhariam nesses 50 anos. Certo? É uma probabilidade de falha alta, né? Eu usei 10% para simplificar as contas, certo? Mas geralmente a gente trabalha com probabilidade de falha bem baixa, menor que 1%. Essa falha, né, pode não necessariamente falhar de não chegar água, pode ser ter uma infiltração e a água chegou ruim, pode ser diversas coisas. Aí dependendo da falha, a gente tolera probabilidades maiores ou menores, certo? Então, uma falha que rompeu um cano aqui que pode inundar uma cidade, uma coisa assim, a probabilidade de falha tem que ser bem pequena. Se for uma falha que ocorreu uma infiltração e a água está barrenta, e aí a probabilidade de falha pode ser maior, entendeu? Isso a gente chama de projetos baseado em risco. Risco é a probabilidade de falha vezes o custo daquela falha, associado àquela falha. Então, isso vai dar o valor esperado daquela falha. Aquela história, né? Se essa falha custar, digamos, por exemplo, 100 mil reais, vou ter que trocar um cano lá, vou ter que trocar uma tubulação. E digamos que eu tenho 100, e essa probabilidade de falha de 100%, de 10%, vai dizer que 10 tubulações vão precisar ser trocadas dessas 100, e eu vou gastar 10 vezes 100 mil, dá 1 milhão. Ou seja, o risco é um custo, certo? Um custo esperado. Então, nesse projeto, dessas 100 tubulações, o custo do risco, o risco vale 1 milhão. Como é que eu diminuo? Esse 1 milhão, ele entra na conta do projeto, entendeu? Isso é projeto baseado em risco. Então, para eu diminuir o custo do projeto, que aí entra o custo da fabricação, do material, mão de obra, enfim. Se eu quiser diminuir o custo do projeto, eu tenho que diminuir a probabilidade de falha, melhorar meu projeto, para diminuir esse custo. Porque se esse risco, se a probabilidade de falha for para 1%, por exemplo, o custo da falha continua 100 mil, aí eu vou ter de 100 tubulações, só uma vai falhar, eu vou ter 100 mil. Então, o custo da falha, o risco é de 100 mil. Então, diminuo o valor do projeto, diminuindo a probabilidade de falha. Quando eu faço isso, automaticamente, as falhas que têm um custo elevado para o meu projeto, eu diminuir o custo do projeto total, eu tenho que diminuir a probabilidade de falha onde o custo é mais alto da falha. Isso já está implícito nos projetos, nas normas de engenharia, certo? Aqueles fatores de segurança, já é tudo baseado em risco, certo? Enfim, né? Então, o problema de falha pode ser visto como uma frequência, né? Isso depende se é uma coisa futura, se é uma coisa contínua, se é uma coisa infinita, mas pode ser visto como a frequência de um dado evento ocorrer dividido pelo total de eventos, né? Um evento específico, um evento A, dividido pelo total de eventos ocorridos. Quando esse número tende a infinito, a gente obtém a probabilidade de falha, certo? A frequência é uma probabilidade do evento, né? Não necessariamente é falha. A frequência é como se fosse uma aproximação da probabilidade, e aí quando isso tende ao infinito, a gente tem a probabilidade específica, certo? Se a gente tem uma amostra, né, que não é infinita, finita, aí a gente pega só o número de eventos que ocorreu dividido pelo número total de observações e divide, e isso a gente tem a probabilidade aproximada, né? Mas matematicamente, a probabilidade associada a um evento A é simplesmente uma função que ela tem que ser maior que o A zero, por definição. A probabilidade de todo o conjunto de eventos possíveis tem que ser 1. E a probabilidade de A mais B, ou seja, de dois eventos distintos, é a probabilidade do primeiro mais o do segundo
se eles forem mutuamente excludentes. Então, essas três itens aqui definem uma entidade, certo? Que é chamada de probabilidade. Se qualquer outra coisa encaixar nesses três itens, isso pode ser considerado uma probabilidade. É um conceito mais abstrato, certo? Mas para a gente pode ser visto como uma frequência de uma coisa ocorrer, certo? Então, como eu estava mencionando, né, a probabilidade de A e B ocorrer é a interseção entre A e B. Então, A e B só ocorre quando ocorrer a interseção aqui, certo? E isso é dado pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Quando tem um ou, a probabilidade de A ou B é a união, né, de A e B. Agora, se eu somar a probabilidade de A mais a probabilidade de B, essa interseção aqui eu estou somando duas vezes. Tá vendo? Quando eu somo A, eu estou somando essa parte. Quando eu somo B, eu estou somando essa parte de novo. Então, a gente tem que somar A e B, a probabilidade de A e B, tirar uma vez essa interseção, certo? Então, a probabilidade de ocorrer A ou B vai ser a probabilidade de A ocorrer, mais a probabilidade de B ocorrer, menos a probabilidade de os dois ocorrerem simultaneamente, certo? Qual a probabilidade dos dois ocorrerem simultaneamente? É a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, certo? A gente vai usar agora essas definições para calcular aquele nosso problema. Então, a probabilidade de A e B ocorrer é a probabilidade da interseção, A e B, entendeu, né? E a gente chama de probabilidade condicional, quando eu tenho qual é a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu. Então, se eu sei que B ocorreu, né, imagina que eu estou jogando um dardo aqui, e eu sei que o dardo caiu em B. Qual a probabilidade desse dardo cair em A? Eu já sei que ele está em B. Então, a única probabilidade dele ocorrer em A também é que ele corra na interseção entre A e B. Então, essa probabilidade vai ser a probabilidade da interseção entre A e B. Só que agora o meu domínio todo não é esse ômega aqui, porque eu já sei que ele está em B. Então, meu domínio agora é só B. Aí, então, eu divido por B, que é a probabilidade de B. Certo? É bem intuitivo, né? Eu pego, imaginar a área aqui, né? Qual digamos que a probabilidade de B é igual à área de B aqui, certo? E a área total aqui é unitária, né? Então, a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, é essa áreazinha aqui dividido pela área de B. Certo? Ou, se eu jogar o P de B para o outro lado, né, eu posso dizer que a probabilidade da interseção entre A e B, certo? É a probabilidade de dar B, dado que deu A, vezes a probabilidade de A. Ou inverso, né? É a probabilidade de dar A, dado que deu B, vezes a probabilidade de B. Essa barrinha aqui é dado que isso ocorreu já. Então, quando eu tenho P de B barra A, quer dizer que A já ocorreu, certo? Dado que A ocorreu, qual a probabilidade agora de B, cair B? Se A e B forem independentes, certo? Eles não têm interseção, a interseção é nula. A probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, é simplesmente a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Aí, nesse caso, a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, é simplesmente a probabilidade de A, porque não tem dependência, né? São variáveis independentes. Então, se B ocorreu, para mim, tanto faz. A probabilidade de A continua sendo a probabilidade de A, certo? Essa figurinha aqui não é muito bem ilustrativa, porque às vezes a interseção independe da, da probabilidade de A e B. Estou voltando lá ao exemplo. Como a gente tinha mencionado, né? Qual a probabilidade de falha em C, né? Qual a probabilidade de eu falhar em C? Então, para falhar em C, ou eu falhei 3, ou eu falhei 1 e 2 ao mesmo tempo, né? Esse é o jeito mais intuitivo de ver.
Aí como é que a gente define isso, né? Que é falhar 1 e 2 ou falhar 3. Então é isso, união com isso, certo? Então a gente vai transformar esses i e esses ou, certo? Utilizando a definição aqui, ó, que i é um vezes o outro e ou é um mais o outro menos a interseção, menos um vezes o outro. Então a probabilidade de 1 e 2 ou 3 vai ser a de 1 e 2, a gente viu, né, que é a probabilidade de 1 vezes a probabilidade de 2. Mais isso aqui, menos a interseção disso com isso. Porque quando a gente está somando isso, 1 e 2 com 3, a gente está somando duas vezes a interseção, que é aquela falha 1, 2 e 3. Então a gente tem que calcular o primeiro, calcular o segundo e tirar a interseção dos dois. Quem é a interseção dos dois? É 1 e 2 e 3. Os três eventos ocorrerem simultaneamente. Aí depois é só jogar a probabilidade de cada evento desse. Então, 1 e 2 é 0, é 10%, vezes 10%, é 1%, mais é 3, que é 1% também, que é 10%, isso aqui fica 11, menos isso aqui, que é 10%, a terceira, que isso dá 0,1%. Então, o resultado dá 11 menos 0,1% dá 10,9%. Aí agora ficou mais fácil de ver o D, porque o D a gente ia precisar fazer, lembra daquela matriz que a gente fez, né? Tem muito mais opções de falha em D. Se bem que a gente pode usar direto a falha em C, né? E aí só teria duas opções, três opções. Falhou em C, ou falhou em D, ou os dois, né? Mas vamos imaginar que a gente não tem essa probabilidade de C, e a gente vai calcular a de D direto, certo? Então, quais são as probabilidades de falhar em D? Ou falhou 1 e 2 ao mesmo tempo, ou falhou 3, ou falhou 4. Então, 1 e 2 ao mesmo tempo, ou 3, ou 4. 1 e 2 ao mesmo tempo, ou 3, a gente já calculou, que é a probabilidade de falha em C, certo? Então, é ou falhou C, ou falhou 4. E isso é igual a falha em C mais a probabilidade de falha em 4, população 4, né? Menos a interseção, que é falhar os dois ao mesmo tempo. Isso dá 10,9, que a gente calculou aqui, mais 0,1, que é 10%, né? Falhar em 4, menos isso vezes isso, que dá 19,81%. Então, aproximadamente, né, a gente poderia considerar que a probabilidade de falha em D é a probabilidade de falha em C, mais 10%, que é a probabilidade de falha da população 4. Né? Se eu somar aqui mais 10%, dá 20,9%. Lógico que eu estou na aproximação só quando essas probabilidades são baixas, que aí essas interseções ficam muito baixas. Mas, enfim, o jeito certo é assim. Beleza? Agora vamos ver um pouco de probabilidade condicional, certo? Um pouco de teoria bayesiana. Eu tenho duas empresas, certo, que fornecem concreto para uma obra, certo? A companhia A, ela está fornecendo 40% do concreto e a gente analisou previamente o concreto que ela fornece, certo? E 3% desses concretos que ela fornece dá não conforme. A companhia B fornece 60% do concreto da obra e ela tem um controle melhor, certo? E apenas 1% do que ela fornece dá não conforme, certo? Então, vou chamar do evento E, certo? Concreto não conforme. Então, qual a probabilidade de eu ter um concreto não conforme na minha obra, certo? Dado que essa obra é formada por 40% disso e 60% disso. É bem simples, certo? É só fazer uma regra de 3. Então, a probabilidade de eu ter um concreto não conforme é 40%
vezes 3%, e 60% 1%. Aí isso dá 3% vezes 0,4 e 1% vezes 0,6, isso dá 1,8%. Espera um momentinho. Como é que a gente... Isso aqui dá para ver intuitivamente, né? Como é que a gente pode ver... escrever isso de forma mais sistemática, né? Isso é a probabilidade... Sim, esse 3%, né? É o concreto em A, né? Então, esse 3% é a probabilidade da falha ocorrer, dado que o concreto é de A. Ou seja, na minha obra lá, se eu pegar o concreto toda a minha obra e pegar uma amostra dele, se essa amostra foi A, a probabilidade é de 3%. Se essa amostra foi do B, é de 1%. Mas qual é a probabilidade de ser de A? É 40%. Qual a probabilidade de ser de B? 60%. Então, esse 3% é a probabilidade dessa minha amostra falhar se ela for de A. Ou seja, esse 3% é a probabilidade de falha, a falha é um concreto não conforme, certo? Dado que ela é da companhia A. Então, a probabilidade de falha total, né, é a probabilidade de falha, dado que é da companhia A, vezes a probabilidade de ser da companhia A, mais a probabilidade de falha, dado que é da companhia B, né, que é esse 1%, vezes a probabilidade de ser da companhia B, que é 60%. Aqui, certo? O concreto ser do tipo A ou B, da companhia A ou B, a gente chama isso de tipificação. Ou seja, são eventos que não tem interseção, né? Um concreto não pode ser de A e B ao mesmo tempo. Ou ele é de A ou ele é de B, certo? São mutuamente excludentes. E eles fazem o todo. Ou seja, ou é de A ou é B. Não tem a probabilidade de não ser nenhum dos dois e nem a probabilidade de ser dos dois ao mesmo tempo. Então, a gente tem esse tipo de característica dos eventos, certo? Tipificação, são excludentes e fazem o todo. A gente pode usar essa teoria aqui da probabilidade total, que é isso que a gente estava fazendo. A probabilidade de uma, né? A probabilidade de A e B é zero, e a probabilidade de ou A ou B é 1%, é 100%, certo? Porque ele realmente vai A ou B. Então, a teoria da probabilidade total diz que a probabilidade de um dado evento ocorrer é a probabilidade dele ocorrer dado que ele é desse tipo, vezes a probabilidade de ser desse tipo, mais a probabilidade de ocorrer se ele for de outro tipo, vezes a probabilidade desse outro tipo, e assim por diante. Eu somo para todos os tipos, né? Tipos entre aspas, né? Esse tipo pode ser qualquer coisa. Né? Esse A, B e C são os tipos, né? São excludentes, eles não podem ser de dois tipos ao mesmo tempo e fazem o todo, ou seja, tem que ser de algum tipo desses. Agora, sim, essa continha aqui, né, dá 1,8%, né? Ou seja, está entre esses dois valores, né? A probabilidade de eu ter um concreto não conforme está aqui, né? Uma regra de 3, 60% disso, 30% disso, 1,8%, certo? Agora vamos fazer umas perguntas mais difíceis. Qual a probabilidade de falha de uma amostra, certo? Uma amostra falhou, e qual a probabilidade de ser da companhia A, certo? Então, eu tirei uma amostra e testei, certo? A minha amostra, ela tem uma probabilidade de 1,8% de falhar, minha amostra geral, do concreto que já está na minha obra. Sem saber se ele é de A e B, ele tem uma probabilidade de 1,8% de ser não conforme. Vou chamar de falha, certo?
Aí eu peguei uma amostra e ela falhou. Ela ocorreu o evento falha, né? Não conforme, ele é não conforme. Essa amostra não conforme, qual a probabilidade de ser de A e qual a probabilidade de ser de B, certo? Ou seja, eu quero saber qual a probabilidade de ser do tipo A, dado que ela falhou. Isso vai ser a probabilidade de ser A e falhar, dividido pela probabilidade de falha. A probabilidade do não conforme, lembra? Isso é aqui, ó. A probabilidade de ser A e B é a probabilidade de ser A dado que é B, é a probabilidade de ser A e B dividido por B. Lembra? Figurinha aqui. Estou fazendo aqui. A probabilidade de ser A, dado que ela é não conforme, é a probabilidade de ser A e não conforme, dividido pela probabilidade total dos não conformes. Probabilidade de falha total. Certo? Isso é P de... Isso é o P de falha, dado que é A, 3%, certo? Vezes a probabilidade de ser de A, que é 40%, dividido pela probabilidade de falha total, que é aquele 1,8%. A gente joga os valores aqui, ó, 0,03 vezes 0,4 vezes 0,018, isso dá 0,66666, ou seja, 2 terços, né? 66,7%. A gente pode fazer a mesma coisa para B, certo? Dado que que a amostra falhou, qual a probabilidade de ser de B? É simplesmente o complemento, né? Vai ser 1 terço, né? Mas a gente pode fazer a continha, a mesma coisa. A probabilidade de ser falha, dado que é B, por cento, vezes a probabilidade de B, que é 60%, dividido pela probabilidade total da falha, que é 1,8%, isso dá 33,3%. E daí que a gente tira o teorema de Bayes, certo? A probabilidade de um dado evento ocorrer, na verdade, a probabilidade dessa amostra ser do tipo XI, né, o XI pode ser X1, X2, X3, são os tipos, aquele que eu falei, né? Elas são excludentes, fazem um todo, então temos vários tipos. A probabilidade de ser desse tipo, dado que esse evento ocorreu, esse evento pode ser um evento qualquer, é a probabilidade do evento ocorrer, dado que é desse tipo, vezes a probabilidade de ser desse tipo, dividido pela probabilidade desse evento ocorrer. Certo? A probabilidade desse evento ocorrer é aquele somatório lá que a gente viu, ó. É esse somatório aqui, ó. A probabilidade do evento ocorrer é a probabilidade disso tudo. Tem que ver a probabilidade de ocorrer para cada tipo, né? Que é esse somatório aqui, ó. Então, essa probabilidade, simplesmente, isso aqui, ele está dentro do somatório, tá vendo? É porque foi mal escrito aqui. Esse I é um valor específico, certo? Daqui, 1, ou 2 ou 3. E aqui dentro deveria ser um J, um K, porque é um somatório, certo? Então, é alguma coisa dividido pelo um somatório de coisas, e essa coisa aqui em cima, ela está contida nesse somatório aqui, certo? Então, isso aqui é um pedaço desse somatório todo aqui. Isso é que dá a probabilidade de um dado tipo. Isso tem utilidades nas várias diversos lugares, certo? Pode ser utilizado, por exemplo, para atualizar probabilidades. O que seria isso, né? Isso é muito utilizado como exemplo, certo? Um caso de saúde. Você tem uma doença, por exemplo, que tem uma certa prevalência na população, probabilidade de dar falso negativo, certo? Uma probabilidade de falha. De falha não, né? Seria uma probabilidade de erro. E aí, quando você faz um teste, na verdade você já tinha uma probabilidade de estar, que é a probabilidade de prevalência da doença. Você faz um teste, aquilo ali atualiza a sua probabilidade, certo?
Era bom. Depois eu vou ver se eu faço um exemplozinho bem atual, né, de coronavírus, que tem uns testes que tem uma probabilidade de falha de falso positivo muito grande. Mas enfim, vamos para esse exemplo aqui, que é em relação ao concreto ainda, certo? Mas vamos dizer que o concreto não conforme seria o concreto doente, o concreto conforme seria o concreto saudável. Então, digamos que um concreto que eu receba, certo? 90% dele é saudável, certo? É conforme. Mas eu quero utilizar, certo? Desse que chega, eu quero usar só esse a parte de 90%. Esses 10% que chega ruim, eu quero identificar ele para não usar. Então, eu vou fazer um teste, certo? Então, quando chega esse concreto, eu faço um teste, T, certo? É o evento passar no teste, certo? E aí, esse teste tem 95% de acurácia, ou seja, 95% das amostras conformes passam no teste e 5% das amostras não conformes também passam no teste. E o inverso também, né? 5%, ao contrário, né? Eu tenho a probabilidade de 95% de uma amostra não conforme não passar no teste. E eu tenho a probabilidade de 5% de uma amostra conforme não passar no teste, certo? Então, 5% de erro para um lado e para o outro, certo? Vou considerar que ele é um erro, não, nem geralmente não é assim, certo? Mas vamos dizer que ele é assimétrico. Aí, beleza. Eu vou fazer esse teste na amostra que vai vir e vou usar só o que passar no teste, certo? E aí, qual é a nova porcentagem de concreto conforme? Ou seja, eu só vou usar o que passou no teste, certo? Que é o evento T passar no teste. Então, qual a probabilidade do concreto ser conforme, dado que ele passou no teste? É isso que a gente quer saber. Porque foi esse que a gente está usando na nossa obra, certo? Isso vai dar uma nova porcentagem, certo? De conformes. Como é que a gente calcula isso? Então, a probabilidade de ser conforme, dado que ele passou no teste, é a probabilidade de passar no teste, dado que é conforme, que é isso aqui, ó, 95%, que é, ele fez direitinho, certo? Vezes a probabilidade dele ser conforme mesmo, que é 90%, dividido pela a probabilidade total de passar no teste. Lembra essa probabilidade total de passar no teste? Ele passar no teste sendo conforme, que é isso aqui, passar no teste dado que é conforme, vezes a probabilidade conforme. E eu tenho a probabilidade de passar no teste também, mesmo ele sendo não conforme, que é quando ele erra. Ou seja, é a probabilidade de passar no teste, dado que ele é não conforme, vezes a probabilidade dele ser não conforme. Aí eu tá vendo que eu falei, né? Essa de bias é alguma coisa dividida pelo somatório e essa coisa aqui de cima está dentro desse somatório. No caso aqui eu só tenho, lembra, né, que esses x1, x2 são os tipos, eu só tenho dois tipos. Eu tenho o conforme e o não conforme. Então, essa parte, o todo é isso aqui, aí tenho essa parte como sendo a parte conforme, que passou no teste, e esse complemento aqui, que seria isso dividido pelo somatório, é a parte não conforme que eu estou usando. Ou seja, é a parte ainda doente, digamos, do concreto que eu estou usando. Mas enfim, a gente joga aqui os valores, certo? Multiplica, isso dá esse 95%, é a probabilidade do teste estar ok, vezes a probabilidade do concreto ser ok, dividido pela probabilidade total dele passar no teste, que é essa primeira parte, deu tudo certo, e essa parte aqui, que é quando ele é não conforme e passou no teste. Isso dá 99,42%. Ou seja, eu melhorei bastante, né, a, a concreto, a conformidade do concreto na minha obra, certo?
ela inicialmente era 90, certo? Aí agora só está usando o que passou no teste, isso foi para 99,4%. Ou seja, tem 0,6% aproximadamente, 0,58, na verdade. O teste não foi acurado, né? E agora, qual é a porcentagem de concreto não conforme utilizado? A gente viu, né, o complemento disso. Se esse 99,4% é utilizado, que é conforme, o resto é o não conforme, que é utilizado. Mas vamos fazer as contas, é a mesma coisa. Só que a gente vai pegar essa parte aqui. Vai ser isso dividido por esse todo aqui. Então, a probabilidade de ser não conforme, dado que passou no teste, é igual a probabilidade de passar no teste sendo não conforme, vezes a proporção de não conforme, né? Que é a frequência, a proporção, a probabilidade, dividido pela probabilidade total de passar no teste, que é essa mesma aqui que a gente já calculou. Então vai ser isso dividido pelo somatório aqui, dá esse 0,05 vezes 0,1 dividido pelo total de passar no teste, isso dá 0,6% aproximadamente. A gente pode escrever isso, às vezes pode ser útil formular isso de uma forma diferente, certo? Quer dizer, a mesma formulação, só ajudando aqui nas contas. Vamos dizer que não conforme, certo? É NC e o erro do teste é o evento E, a falha. Certo? Então, a probabilidade de estar não conforme, dado que passou no teste, é 1 menos T, que é o complemento, certo? De passar no teste, vezes 1 menos C, que é o complemento do C, que é não conforme, dividido por T vezes C, que é a probabilidade de passar no teste vezes estar conforme, certo? Mais a outra probabilidade, né? Que é ele passar no teste sendo não conforme. Se ele passou no teste, é o complemento da, da acurácia do teste, certo? Já esse T aqui, ele não é passar no teste, né? Tá meio mal formado. Esse T é a probabilidade de falha, aqui, a acurácia do teste. Esse T é isso aqui, certo? Então, 1 menos T, que é a acurácia do teste, que aqui ele falhou, né? Ele passou o não conforme, vezes a probabilidade não conforme. Então, chamando esse complemento, né? 1 menos C de não conforme e 1 menos E, 1 menos T, né, de erro do teste. Então, isso vai ser a probabilidade de erro do teste vezes a probabilidade de não conforme, dividido por 1 menos E, ou seja, o teste é ok, vezes 1 menos N, menos NC, né? É o complemento do não conforme, que é o conforme. Mais E vezes C, que é essa parte aqui. A gente pode dizer que NN, N grande e Nzinho, é o número esperado de amostra para um andar não conforme. Ou seja, se a probabilidade de conforme é 90%, quer dizer que a cada 10, uma está não conforme. Então, precisa de 10 amostras para uma dar não conforme. Ou seja, isso é 1 dividido pelo não conforme. Não conforme é 10%, e 1 sobre 10% dá 10. Ou seja, é o número esperado da amostra, precisa de 10 amostras para uma dar não conforme. E N, certo? É o número esperado de amostra para um dar erro no teste. Então, o erro do teste dá 1 a cada 20, né? Vou pegar 1 dividido por 5%, isso dá 20. Então, isso aqui é 1 a cada 20,
1 sobre isso dá 20. Então, essa conta, ela vira isso dividido por isso, certo? E isso eu divido aqui dentro. Isso vai dar 1 dividido por esse número esperado da amostra para uma não conforme, vezes o número para uma dá erro, o teste, menos o número de amostras para não conforme, CNN, menos o número para dar erro no teste, mais 2. Só dividir tudo por E vezes NC aqui, certo? Vai dar isso aqui. Que isso é igual a 1 sobre NN menos 1 vezes N menos 1 mais 1. Certo? Que aqui vai somar 2 vezes 1. Então, vamos usar essa formulazinha aqui, ver se dá certo. Então, a qualidade do concreto é 90%, ou seja, NN é 10. Eu preciso de 10 amostras para uma da não conforme. E a acurácia do teste é 95%, ou seja, o EN é 20. Eu preciso de 20 amostras para uma dar erro. Uma dar erro a cada 20, tá errado aqui. Então, a probabilidade de eu ter um concreto não uniforme, não conforme, dado que passou no teste, certo? É a probabilidade de NC, não conforme, dado que passou no teste. A gente usa aquela formulazinha, fica 1 sobre 10 menos 1, 9, vezes 20 menos 1, 19, mais 1. Então, só fazendo essas continhas aqui, dá aquele 0,6%. E o complemento, né, é a probabilidade do conforme, dá 99,4%. Beleza? Então, essa formulazinha ajuda você calcular essas probabilidades. Agora vamos ver outra coisa, né? Porque lá no começo a gente viu, né, que a gente está fazendo esse teste e está usando só o concreto que passa no teste, né? Ou seja, o que não passou no teste a gente está descartando. Essa parte que a gente está descartando, tem uma parte que realmente é a parte não conforme, que a gente detectou, mas tem uma parte que a gente está descartando, que é o erro do teste. Que se erra por dois lados, né? Tanto para passar não conforme, como para não passar conforme. Então, vamos calcular agora aqui a porcentagem do concreto conforme descartado, ou seja, que não passou no teste. A probabilidade de concreto conforme e não passou no teste. Aí é aquela mesma coisa, né? Isso vai ser a probabilidade de não passar no teste, dado que é conforme, ou seja, isso aqui é o erro do teste, vezes a probabilidade do conforme, dividido pela probabilidade de, de não passar no teste, certo? Esse P de chapéu T é a probabilidade total de não passar no teste. Como é que ele não passa no teste? Ou ele não passou no teste porque o teste errou, ele é conforme, ou não passou no teste realmente porque era não conforme. Esse chapéu aqui é um complemento não conforme. Então, isso vai ser, aqui embaixo o teste em cima aqui, né? Ele errou, mas era conforme, 90% de 5%. Aqui eu tenho as duas probabilidades, esse 90% de 5% e a parte que ele realmente acertou, ou seja, 95% vezes 1%. E isso dá 32%. Ou seja, um terço do concreto descartável era conforme. Utilizando aquela formulazinha, né? 1 sobre isso menos isso mais isso. Esse CN aqui, no caso, a quantidade de amostra que eu preciso, que agora eu estou vendo conforme, né? O número de amostras que eu preciso para uma ser conforme, então esse número é 1 sobre 0,9. Menos 1, e a probabilidade do teste errar, porque ele errou aqui, né? É o conforme que não passou. 20 menos 1 mais 1 dá a mesma coisa também, né? 32,1. Certo?
Então, o que eu estava falando, né? Digamos que esse teste é relacionado à doença, né? Ou seja, um teste para avaliar se isso aqui está doente ou não. Então, eu sei que 10% da população está doente, né? Imagine que todo mundo fez o teste. E esse teste tem 5% de falha. Se deu positivo para você, ou seja, se o teste diz que você não passou no teste, né? Diz que você está doente, você acharia que você tem uma probabilidade de 95% de estar doente, né? Porque é a probabilidade do teste. Mas, na verdade, o que você quer é a probabilidade de você estar doente, que é o complemento disso, dado que você não passou no teste. E essa probabilidade é 68%, mais ou menos, né? Ou seja, se 10% da população tem a doença, você fez o teste e você deu positivo no teste, a sua probabilidade não é de 95%, é de 68% de estar doente. Né? Deu para entender? Que você está, a probabilidade de você estar doente inicialmente era de 10%, porque 10% da população está doente. Aí você fez esse teste vai atualizar a sua probabilidade. E ele vai para 60%. Porque tem muita gente que está dando positivo, mas na verdade é por conta do erro do teste. Ah, tem aqui. Então, aqui que eu estava falando, né? Falando que o material é doente. Imagine esse é outro caso, certo? Imagine agora, isso aqui é realmente tentei fingir que é de engenharia, certo? Mas vamos fingir que é de saúde mesmo. Então, a probabilidade de uma pessoa, certo? Esse material, uma pessoa está doente, digamos que seja 0,01%. Ou seja, é uma doença bem rara. O NN, né, é 10 a quarta, ou seja, eu preciso de 10 mil pessoas para uma estar doente. Então, aquele NN é esse o número de pessoas, cada um doente. Eu faço um teste, certo? E esse teste tem uma acurácia de 99%. Ou seja, o EN é 100. Eu tenho um erro a cada 100. Qual a probabilidade, né, de eu estar saudável ser descartado? Ou seja, falso negativo. Ou seja, qual a probabilidade de eu estar saudável e eu passar no teste? Ou seja, digamos que eu detectei essa doença, né, entre aspas, no, no teste, foi detectado, mas qual a probabilidade de eu estar bom e aparecer que eu estou doente? Dado que a eficácia do teste é de 99%. Você diria que tem uma probabilidade só de 1% de eu estar bom, né? Mas é isso se você não tivesse uma probabilidade inicial. Mas a gente sabe a proporção dessa doença na população. Então a gente faz as contas, esse CN, né, é o número que eu preciso para não estar ok. Isso é 1 sobre 1 menos 10 a menos 4, que é aproximadamente 1 mais 10 a menos 4. A, a probabilidade de eu estar ok, dado que eu não passei no teste, ou seja, fui detectado, né, vai ser 1 sobre Cn menos 1 vezes E menos 1. Isso vai ser 1 sobre esse Cn menos 1, se a gente fizer isso aqui menos 1, vai dar 10 a menos 4, aproximadamente, né? Isso aqui é para quando a probabilidade da doença, digamos, ela é baixa. Aí eu substituo aqui, menos 1 fica esse aqui, isso aqui é a probabilidade de eu não estar ok, ou seja, da pessoa estar doente. Vezes E menos 1 mais 1. Aí, fazendo as contas, dá 1 sobre 10 a menos 4 vezes 99.
isso aqui é 100, né? 100 menos 99, mais 1, isso dá 99%. Ou seja, mesmo eu tendo o teste tenha detectado que eu estou doente e o teste só erra 1% das vezes, a probabilidade de eu estar bom ainda é 99%. Isso é um caso meio exagerado, né? Que é uma doença bem rara. Isso quer dizer o seguinte, que a grande maioria, 99% das pessoas que deram positivo no teste, deram positivo porque o teste errou. Porque, digamos que eu tenha 100 mil pessoas, todas fizeram o teste, 1.000 vão dar que estão doentes, certo? Simplesmente porque o teste errou. Na verdade, a proporção de doentes é menor. É 0,01% de 100 mil, que dá, sei lá, que dá menos 4, dá 1. Não, dá 10. Então, só tem 10, numa população de 100 mil, eu tenho 10 doentes. Mas se todo mundo testar, vão dar 1.000 pessoas doentes. Então, é mais fácil estar nessas 1.000 doentes que foram detectadas porque o teste errou, do que nessas 10 que realmente estão doentes. Então, é isso que quer dizer isso aqui. Certo? A probabilidade de você não passar no teste é a probabilidade de não passar no teste vezes a probabilidade de estar ok, vezes a probabilidade, dado que você está ok, vezes a probabilidade de estar ok, a probabilidade de não estar no teste, dado que você não está ok, vezes não ok, isso é 0,01, certo? Isso aqui ele errou, vezes 99,9%, que é a probabilidade de estar ok, mais 0,99 vezes 0,01, isso dá aproximadamente 1%. Quer dizer, dá 1% mesmo. Ou seja, 1% da população não vai passar no teste. E está ok. Não, total, né? E esse é praticamente todo mundo que o teste errou. Né? Isso aqui sobra um pouquinho. Pronto, era isso. Depois a gente já vai entrar na parte das PDFs, certo? Isso aqui a gente chama só de probabilidade, né? Mas o que a gente vai mais tratar nessa disciplina é encontrar essas probabilidades, né? Como é que eu acho a falha no teste? Então, geralmente a gente vai ter PDF, certo? E a gente vai tratar mais com PDF, a probabilidade de ano do PDF, se vai ocupar o valor, enfim, a gente vai trabalhar mais com variáveis contínuas e com as probabilidades específicas, em cima de um PDF, não probabilidade dadas, certo? Bom, era isso. Em breve envio. Espero que nessa semana, até o final da semana, eu envie já a próxima aula sobre PDF, certo? Que a gente já está entrando no capítulo. Esse aqui é o final do capítulo 1 e 2, que é a revisão do livro, né? A revisão e que é a introdução, na verdade, e uma revisão de probabilidade. Vai entrar, próxima aula, no capítulo 3, que é a parte de PDFs analítica, né? Normal, log normal, algumas outras bem interessantes, bem úteis para a engenharia, que é teoria do valor extremo. Enfim, até a próxima.